Deputada, eu queria começar a entrevista falando com a senhora a respeito do carnaval aqui de Belo Horizonte. A gente está aí há 2 semanas do carnaval. O carnaval de Belo Horizonte tem crescido muito em número de foliões, na questão do turismo, na questão econômica. Mas eu queria perguntar para a senhora qual é a situação dos blocos afro e também dos blocos periféricos, que são blocos que a senhora acompanha de perto. Esses blocos têm crescido juntamente com esses números grandiosos do carnaval. Qual que é a situação deles nesse contexto do carnaval de Belo Horizonte? Muito importante a Assembleia estar acompanhando isso, né? O Carnaval de Belo Horizonte deixou de ser uma ação espontânea e ele nasce muito nesse processo de disputa da cidade, né? Que é ocupar as ruas, de fazer festa nas ruas, e se tornou hoje um evento de grande porte. E aí nós estamos falando do ponto de vista econômico, porque a cada R$1 investido no carnaval, né? E isso, os institutos de economia demonstraram com pesquisas que isso volta para os cofres públicos em R$7. Então, multiplica por 7 qualquer investimento que é feito no carnaval. Mas, infelizmente, o governo do estado não oferece nenhum apoio para o carnaval. A gente passou esses últimos 7 anos, 8 anos que eu estou aqui na Assembleia, acompanhando pelo contrário. É a presença da Polícia Militar sempre criando impedimentos para circular, criando regras para blocos periféricos. Eu estou falando, gente que mora em aglomerados, gente que estava acostumada a fazer uma rodinha na rua e aquilo foi crescendo em participação e foi criando mais impedimentos. E hoje a gente acompanha os blocos afros. A gente homenageou aqui na Assembleia 10 anos, blocos como Magia Negra, Oriçamba, que está dentro da Pedreira Padu Lopes, blocos que têm uma tradição de levar para a rua, principalmente as memórias ancestrais do nosso povo, né? Então, assim, o povo negro construiu Belo Horizonte, não conseguiu moradia, foi morar nos morros, né, nas favelas. Então, todos esses blocos trazem essas memórias para a rua, como uma forma também de formar a nossa juventude sobre a nossa história, a história do povo negro. Esses são os blocos que têm mais dificuldade de acessar qualquer tipo de ajuda, ou de orçamento, ou de subversão. Sejam dificuldades burocráticas, né? Que é assim também a dificuldade do povo negro de acessar as políticas culturais, porque os editais são extremamente complicados, exigem uma documentação extraordinária, como se fosse grandes eventos, né? Feitos por grandes produtoras. Não, o Carnaval do Povo é feito por gente na rua, gente simples, mas também há dificuldades políticas, porque a gente percebeu isso. Há blocos hoje que estão bem consolidados, que já conseguem incentivo, tanto de editais abertos por grandes empresas como a CEMIG, né? Consegue também incentivo de empresas de cerveja, né? De marca de cerveja, mas esses blocos menores ficam invisibilizados e não conseguem acessar apoio. Então, são cobradas as mesmas regras dos blocos grandes, dos blocos que são bem financiados, mas não oferece o mesmo incentivo financeiro ou apoio da Prefeitura de Belo Horizonte para esses blocos afros. E acabam ficando excluídos, né, deputada? Excluídos, carregando lata d'água na cabeça, né? Que nós estamos falando disso. O carnaval, ele vai acontecer, né? Então, assim, as pessoas vão para a rua, vão dançar, mas aí você vê que equipamentos de som que são necessários, microfone, apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar para garantir que o bloco possa circular com segurança, garantir de instrumentos musicais para que durante o ano seja feito os ensaios, espaço para guardar os instrumentos. Tudo isso deveria ser mantido pelo Estado. E aí, quando eu falo Estado, tem a parcela da Prefeitura, tem a parcela do Estado e uma parcela da União, no sentido de garantir incentivo de política cultural para esses grupos. Sim. Agora, a senhora tem acompanhado essa questão muito de perto.
O que o gabinete da senhora tem feito a esse respeito, deputada? A senhora tem uma série de ações nesse sentido, né? Sim. Nós temos usado nossa inteligência também para usar os mecanismos que a casa oferece, né? Sim. Então, assim, a gente recebe denúncias, então na Comissão de Direitos Humanos fizemos audiência para lembrar os 10 anos dos blocos, então participaram cerca de 16 blocos afros, afros e periféricos, porque também tem grupos vulnerabilizados que se organizam, turma do funk, né? As profissionais do sexo também tem um bloco antigo aqui em Belo Horizonte, lá na Guaicurus, e que fica sufocado por outros blocos grandes, mas elas também estão lá há 10 anos. Então a gente trouxe e ouviu as demandas. E a maioria das demandas é a dificuldade de acessar editais, a dificuldade de ter editais específicos para esse grupo trabalhar durante todo o ano, né? Preparar fantasia, ensaiar, trazer a juventude para ter instrumentos musicais para tocar. E principalmente a dificuldade de dialogar com a Polícia Militar. Isso é uma realidade ainda. Então, assim, não é verdade que a isonomia no tratamento que a Polícia Militar dá para os blocos. Então, os blocos que estão na periferia, que estão dentro da favela, sofrem muita repressão. Então, a juventude negra que participa, geralmente leva os baculejos da polícia, né? E revista exacerbada. Isso vai dificultando muito os blocos saírem. Recentemente, a gente estava acompanhando nos aglomerados de Belo Horizonte uma presença ostensiva da polícia com discurso de combate ao narcotráfico, a facções. Nada comprovado, mas a presença da polícia hoje nessas comunidades também tem dificultado até o ensaio dos blocos, porque esse conflito da segurança pública muitas vezes leva a comunidade a ficar com medo de sair à noite, com medo de sair para os ensaios. Isso também é uma realidade. E para concluir, aqui na Assembleia é possível a gente apresentar projeto de lei de relevância cultural. Sim. Então a gente apresentou para todos esses blocos. Então nós temos hoje cerca de 18 projetos de lei em andamento, alguns já viraram lei, como a festa de Preto Velho, né? Que é puxada pelo bloco Oriçamba, né? Que é lá do Buraco Quente, né? Do Santo André. Então, esses blocos ganham relevância e são vistos pelo Estado e pela Prefeitura quando a gente apresenta projeto aqui para garantir a relevância cultural. Então, assim, são estratégias que a gente vai construindo junto para que a gente consiga dar visibilidade, para além desse apoio também político. A Lei Rouanet, ela tem muito discurso de democratização, mas infelizmente se a gente precisa pegar na mão, ler o edital junto. Então a gente fez também vários encontros com esses blocos para que a gente pudesse escrever junto projetos que eles possam disputar a Lei Rouanet com grandes empresas aí. Então eles estão com um projeto aprovado e foi escrito de forma coletiva, né? Então a gente também inaugura isso, né? Além da disputa individual de cada bloco, colocar para sentar todos juntos, escrever projetos juntos, aprender juntos e com isso democratizar de fato a participação nesses incentivos culturais, né? As emendas parlamentares também podem ser direcionadas para esses grupos, deputada? Pode ser. O desafio é encontrar grupos negros que já estão aptos a receber emenda e executar. Então, o que a gente tem feito é procurado as federações, as aglomerações, para que elas recebam a emenda e ela consiga ajudar o máximo de bloco possível, porque os blocos, muitos deles não criaram a figura jurídica ainda como associação, o instituto. Quando está com problema na Receita Federal, porque é muita taxa para você pagar e manter uma associação funcionando, né? Então, sem incentivo, a gente encontra desafio, mas a gente conseguiu fortalecer alguns blocos por meio de associações que fazem essa gestão para atender a maioria dos blocos que hoje, de fato, até o momento, não caiu um centavo na conta. Então, assim, o carnaval já está começando. Sim. E muitos deles estão aguardando o repasse ainda da prefeitura, né? Os desafios são grandes e a importância desses blocos é muito grande, né, deputada? Fazem parte, como a senhora explicou, da identidade da nossa cidade, enfim.
Muito bacana o trabalho da senhora. Queria abordar outro assunto com a senhora, que é a questão da crise climática. A gente conversava aqui antes de entrar ao vivo sobre a quantidade de chuva que a gente está assistindo aqui na nossa cidade. É uma preocupação do mandato da senhora também, né, deputada? Gente, eu moro na periferia, né? Eu moro em Ribeirão das Neves, moro numa rua que é calçada, né? Então, assim, o desafio de não ter escoamento da água de chuva, isso vai deixando encostas ensopadas, casas ensopadas. Quem mora na periferia sabe que o povo nem reboca a casa, né? Só fica no tijolo. Aquilo ali deixa a casa super úmida e as encostas deslizam. Então, a gente acompanha de perto e fica apavorado, como todo mundo, assim, do volume de chuva consequente, né, de forma sequenciada, sem o sol. E isso, de fato, coloca muita gente em risco, né? E pessoas que, infelizmente, não estão recebendo apoio do Estado. Aí houve alarme de rompimento de barragem, início de rompimento, e a Defesa Civil é um número muito pequeno. Nós fizemos emenda aqui no PPAG, na LOA, para que pudesse ter mais trabalhadores na Defesa Civil, foi vetado pelo governador. Não perceber que esse momento agora, a gente tem que preparar a Defesa Civil durante todo o ano, mas esse período de chuva é essencial que a Defesa vá, oriente as famílias, garanta espaço de acolhimento para aqueles que precisam sair de casa. E isso a gente acompanha na garra, no braço, de estar, vai num bairro, em outro. Em Ribeirão das Neves, 3, 4 bairros estiveram em situação de calamidade e a gente acompanhando com guarda-chuva. E é isso, a Defesa Civil não vai. Formiguinha, né? Formiguinha. Então, assim, a gente fica desdobrado, né, entre acompanhar a política pública que tem que acontecer e, ao mesmo tempo, fazendo o papel da política, que é isso, dando suporte para os blocos de carnaval, mas também acompanhando as famílias que, como eu, já passei muita situação assim, de não dormir de noite, porque um vazamento pode significar uma casa inteira cair e com a família dentro, né? Sim. Deputada, queria uma fala final da senhora sobre as expectativas para este ano. Um ano de muito trabalho aqui na Assembleia, um ano também em que vamos ter eleições. O que a senhora espera desse 2026? Olha, é um desafio, né? É um desafio grande para a política. Hoje eu senti um plenário frio. E eu percebo assim que tem um lugar hoje na rede social e na internet de fazer política na rede social, né? Então, na presença, eu estou sentindo as pessoas com dificuldade, né, de estar próximo, né? Embora ouvindo ainda tem gente aqui no plenário, mas eu senti um plenário frio, as pessoas estão voltando aos poucos, mas a gente tem um desafio enorme. Esse ano é um ano para votar em presidente, para votar em governador, para votar em deputado federal, deputado estadual e 2 vagas de senadores, né? Eu sei que para o povo com menos escolaridade ou que participa menos da política é um desafio enorme, porque você tem que escolher governador, senador, e as pessoas esquecem que elas votaram, né? Então, assim, o nosso mandato tem estado muito presente nos territórios, com o público que a gente escolheu atender, mas é um desafio para o povo politizar para que façam boas escolhas, porque as escolhas hoje elas vão ser definida pelas redes sociais e eu acho isso perigoso. Ok, muito obrigada pela entrevista e ótimo ano de trabalho para a senhora. Obrigada e um bom carnaval. Mesmo chovendo, a gente vai estar nas ruas buscando segurança para os foliões, mas também vivendo esse momento que é um momento festivo e importante para a gente. Tá certo, obrigada, viu? Obrigada.